Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui, ouvindo o prefeito e ouvindo Edna, e ouvindo também Renê, e as conversas que nós tivemos um pouco antes aqui de eu chegar aqui, na hora do almoço. Eu fiquei pensando o quanto essa questão da educação é importante para uma região, para uma cidade, para uma escola, para uma família e assim por diante, né? E a educação muda uma região, muda uma cidade, muda, enfim, né? E às vezes a gente pensa em educação só como ensinar a língua portuguesa, ensinar matemática, ensinar geografia, etc. É isso tudo, mas junto com isso, muito mais, né? Enquanto eu ensino geografia, eu estou ensinando a vida social. Enquanto estou ensinando a língua nacional, eu estou ensinando a aprender a pensar, a olhar o mundo, a enxergar a realidade mais abrangente, né? Às vezes a gente pensa que ensinar e estudar história é saber nomes, fatos e acontecimentos. Mas saber história é muito mais, é compreender o mundo, né? Compreender como é a vida, como é a sociedade, como foi a vida, como foi a sociedade, como ela pode se manifestar novamente, como ela pode se renovar numa outra perspectiva. E ensinar matemática não é só fazer conta, é aprender a pensar de forma organizada. Então, é muito mais, né? É isso, mas é muito mais. Então, a educação, o prefeito lembrava, a educação é o recurso fundamental para a riqueza de uma sociedade, né? A riqueza espiritual, mas também a riqueza material. É com a educação que a gente aprende, nós aprendemos a fazer coisas, a agir, a realizar e assim por diante. Então, fico imensamente agradecido de estar aqui, nesse momento da história desta região, onde prefeitos, secretários estão tomando na mão o destino dessa região, né? E afinal de contas, somos nós que tomamos o destino na nossa mão. O destino não é alguma coisa fatalística, o destino é aquilo que nós fazemos com a nossa história de vida, né? E aí, então, eu venho aqui partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu fui aprendendo ao longo de um conjunto de anos sobre a avaliação da aprendizagem. Eu comecei a trabalhar com avaliação da aprendizagem em 1968. Esse ano aqui faz 43 anos que eu milito nessa área. E muitos de vocês nem tinham nascido ainda quando eu comecei a entrar em contato com essa temática. E eu era estudante, como muitos de vocês, e eu tive um professor que oferecia uma disciplina que chamava-se complementos pedagógicos. E complementos pedagógicos significava o seguinte: cada professor colocava lá o conteúdo que queria. E nesse ano, né, um professor colocou um estudo sobre medidas educacionais. Chamava-se testes projetivos e educacionais. Aí fui fazer a disciplina despretensiosamente, porque precisava de umas horas a mais no meu histórico escolar. E então fui fazer a disciplina para preencher o histórico escolar. E gostei da história, né? E de lá para cá, então, eu sempre estive vinculado a esse tema. O professor era um padre jesuíta na época, ele se chama ainda Godiardo Vaqueiro, e eu digo que ele era porque ele não é mais padre jesuíta. Uns 3 anos passados, fui fazer uma conferência na Universidade Católica de Brasília, e terminada a conferência se apresentou uma pessoa, uma mulher, que era professora da faculdade, e disse assim: você contou a história de como você começou a trabalhar com avaliação, e o professor Godiardo Vaqueiro é meu pai. Então ele tinha deixado de ser padre, já tinha uma filha com 30 e não sei quantos anos, e era professora lá da universidade, né?
Aí eu perguntei, ele continua trabalhando na área? Ele disse, não, ele agora só trabalha com teologia, com comunidade, etc. Falei, então eu sou herdeiro, porque ele me ensinou, eu estou aqui trabalhando ainda com esse tema. Então, de lá para cá, esse tema teve presente na minha vida. Né? E eu venho partilhar um pouquinho com vocês as coisas que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o ato de avaliar, ele só serve quando a gente executa alguma coisa. Ele tem a função de verificar a qualidade do resultado da nossa ação. Não tem outra função. Então, o secretário de Educação, René, junto com a secretária de Maracás, de Lagedo, de Jaguapara,